Olá, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Sobre aquela nossa situação. Não é sobre aquela nossa situação, é sobre a situação, sobre o conforto que desconforta. Você já ouviu essa palavra? Já teve alguma situação de conforto que desconforta? Como é que funciona? É exatamente desse jeito. Pessoal, muitas das vezes, para que a gente tenha o nosso conforto, nós precisamos deixar outras pessoas desconfortadas. Você já passou por uma situação parecida? Já teve uma situação do gênero? Já teve que desconfortar alguém para que você fique confortado? Ou o contrário, as pessoas já tiveram que se desconfortar para que você se sinta confortável? É o que acontece no nosso dia a dia. Hoje nós estamos ouvindo muito aquela expressão, a pessoa já não é empática, o ser humano não é mais empático, não temos empatia com o próximo, até com as crianças, o ser humano já não é mais empático. Não é sobre empatia, é sobre não ser empático, é sobre a gente aprender que a vida não é o que nós gostaríamos que ela fosse. Não é que nós deveríamos deixar de ser empáticos, mas as pessoas precisam aprender a ouvir um não, sem realmente isso se transformar em um problema, em uma questão. Então as pessoas querem fazer as coisas, elas esquecem que a empatia não é algo que se pede, não é algo que se exige, não se cobra. Se você precisar cobrar do outro para que seja empático, para que exerça a empatia, então isso já não é mais empatia. Você está cobrando pelos seus direitos, pelos deveres de outras pessoas que não estão sendo cumpridos. Então já não é mais sobre empatia, porque a empatia, a pessoa em questão precisa se sentir nesse estado de espírito de empatia, para que ela faça ou exerça a empatia com o próximo. Se a pessoa não se sente no direito, na obrigação de fazer algo, porque precisa também desse seu próprio momento, então não é para ser obrigado. Chocolate, mas estamos falando de criança, no caso da nossa menina lá do voo. Não é sobre ser criança, sobre ser adulto. É sobre quando o meu conforto desconforta o outro, quando o conforto do outro me desconforta. Nós estamos acostumados a fazer as coisas apenas para agradar os outros. E quando os outros decidem não fazer isso, se transforma em um problema. E é um problema maior ainda quando você não conhece os seus limites. E quando você não conhece o limite sobre o sim ou não, sobre agora não é o momento, sobre depois nós podemos fazer, é que causa várias confusões. As pessoas precisam aprender a ouvir um não sem questionar. Por que do não? Porque eu não quero simplesmente, eu não preciso justificar o porquê que eu não quero. E as pessoas se decepcionam, se frustram, acabam criando aquela sensação de raiva, de mágoa, de outras coisas mais, porque a pessoa não fez aquilo que ela gostaria que fizesse. E aí já ficamos com o dia mal disposto. Por quê? Porque a pessoa não cumpriu ou não fez o que nós gostaríamos, porque não estamos acostumados a ouvir o não. As pessoas têm o direito e o dever de falar não. E o que nós precisamos aprender é onde os meus direitos, os meus deveres começam e terminam, quando os direitos e os deveres dos outros também começam e terminam. Então não é somente sobre mim, é sobre todos os outros que estiverem à minha volta. Vocês sabem, eu sou mãe também, eu tenho filhos. E eu não, de maneira nenhuma, não coloco os meus filhos em uma situação desnecessária. As pessoas me dizem, Choques, por que você não traz as crianças na atividade? Não levo as minhas crianças em atividades de adultos, porque vai ser um conforto que vai desconfortar não apenas a mim, mas às outras pessoas, inclusive até os meus próprios filhos. Porque por 1 hora, 2 horas, elas podem aguentar uma situação em um ambiente em que não seja de crianças. Mas depois disso já vai ser chato. As crianças vão ficar impacientes, vão ficar fazendo coisas que vai deixar as outras pessoas desconfortáveis. Mas ninguém vai poder falar nada
que está desconfortável, simplesmente para me deixar confortável, deixar as minhas crianças confortáveis. Entretanto, as pessoas que lá estiverem vão estar em uma situação de desconforto. Então, não acho justo. Por que você está falando isso, Chocolate? Ontem, nas minhas andanças pelo metrô, eu vi uma situação. As crianças estão de férias. Infelizmente, os pais não estão de férias. Eu acho que devia ter uma lei em que diz que quando as crianças estão de férias, os pais também deveriam estar de férias, porque o que acontece? Crianças de férias, pais trabalhando, alguns pais estão levando os filhos para o trabalho, outros até mesmo também estão de férias e estão aproveitando para passear com as crianças em um horário em que outras pessoas ainda estão trabalhando. E você quer ter aquele cuidado, quer ter aquela atenção, quer que todo mundo tenha o mesmo cuidado e atenção que você está tendo com seu filho, de sair e passear no horário comercial, em que todo mundo está entrando e saindo. Não sei se vocês sabem, mas os metrôs, os ônibus, os meios de transporte têm um time para entrar e sair. Então não é um carro turístico em que o motorista vai perguntar: já saiu todo mundo, já desceu? Não. Você, se não fizer no tempo certo, você corre o risco de ficar no meio entre a porta, a entrada e saída do metrô. Então não é um lugar para isso. Então eu vi uma senhora com um casal de filhos e andando de um jeito como se estivesse saindo para uma passeata dentro do metrô. Alguém empurrou sem querer, mas porque quis sair. Ah, não precisa empurrar, não tá vendo que eu tô com criança? Por favor, não façam isso. Você não coloca o seu filho numa situação desnecessária e utilizá-lo para justificar o injustificável. Isso é muito triste. Porque você coloca o seu filho numa situação de vítima, só porque uma criança precisa ter tudo que ela precisa no momento que precisa. Precisa saber que agora nós estamos no meio de transporte público e temos que agir e nos comportar desse jeito. Eu não saio com os meus filhos para um meio de transporte público. E se eu tiver que sair com um meio de transporte público com as minhas crianças, nós já saímos com o dever de casa já feito. Todo mundo sabe quais são os seus direitos e as suas obrigações e como vamos nos comportar enquanto nós estivermos dentro desse meio de transporte público. Dificilmente eu faço isso, porque normalmente se eu vou sair com o meu time de futebol, que vocês sabem, eu prefiro pegar um Uber, 2 Uber, porque até um Uber não cabe, porque também já vai ser um desconforto. E o Uber só leva 4, 3 pessoas no máximo no banco de trás, então eu preciso ter 2 Uber. Eu tenho que saber disso, que eu tenho que chamar 2 carros. E quando você chama um carro e o motorista não aceita, eu não posso simplesmente ficar zangada, porque o carro leva apenas 4 pessoas, 5 com o motorista. Então eu não posso simplesmente colocar 7 pessoas dentro de um carro e achar que está tudo certo. Eu que vou buscar um meio que seja realmente propício. Então eu não posso desconfortar os outros para que eu me sinta confortável. E também não posso deixar os meus filhos passarem por uma situação desnecessária que poderia ser evitado. E dizer assim: nossa moça, você não pode nos levar, afinal de contas são apenas crianças. Não é isso, elas precisam saber que existem regras, existem normas, existem coisas que precisam ser cumpridas. E se a gente não fizer isso enquanto criança, ensinar como pais, amanhã essas crianças vão fazer o pior, porque vão achar que elas merecem, devem e podem fazer tudo o que elas querem no momento e na hora que elas querem. E não é sobre isso, é sobre educação, é sobre consciência que vem pelos pais. Aprender a falar não para os nossos filhos é um ato de educação, de civismo, de consciência que você está incutindo na mente do seu filho, para que ele vá para o mundo e seja um adulto saudável, um adulto que conviva com a sociedade. Então eu não faço isso. Então eu senti pelaquela criança, porque ela foi empurrada. Tudo bem, não foi a culpa, não foi culpa de ninguém. É o momento, é a circunstância, é um lugar em que as pessoas realmente vão empurrar, vão sair. As pessoas entram correndo e saem correndo dentro dos metrôs. E você, como pai, precisava saber sobre isso, para não ficar culpando os outros, porque já não são mais empáticos, as pessoas já não têm mais consideração, não têm amor ao próximo. Defina amor ao próximo, defina empatia e começa a ver se você está sendo empático, se você está sendo coerente, se você está pensando no próximo quando você faz as coisas que você faz. Então, nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós não estamos dispostos a fazer pelos outros. Começamos a partir desse momento. Então, falar não é uma coisa que deixa as pessoas mais leve, mais solto. Por isso é que talvez a Jennifer ou a menina do voo acabou tendo a relevância que teve, exatamente por isso.
Não é sobre não gostar de crianças, sobre não coisa. As pessoas escolhem não fazer filhos exatamente para isso. E quando eu decido não fazer para ter a minha liberdade, eu tenho que cortar a minha liberdade para dar a liberdade nos outros. Não é justo. Então pensem com carinho quando vocês levarem os vossos filhos para a rua, porque os filhos são seus. O mundo não é obrigado a fazer o que você faz com elas, mas você precisa